Bom, vamos voltar a falar sobre pesquisa. A pesquisa Datafolha que foi divulgada ontem, trazendo um recorte do Datafolha de acordo com a religião dos eleitores, para mostrar para você e já analisar de novo com os nossos analistas. Primeiro, vamos te mostrar os números dos eleitores católicos. Olha só. Na pesquisa Datafolha, o petista tem 53% das intenções de voto nesse segmento e Bolsonaro 28%. No último levantamento, que foi feito no dia 15 de setembro, você tem a comparação aí na tela, semana a semana, Lula tinha 51% e Bolsonaro tinha os mesmos 28%. Ou seja, a gente observa um crescimento de Lula nesse grupo. E agora o nosso recorte da corrida presidencial é sobre o eleitorado evangélico. Nesse caso, é o atual presidente que tem uma vantagem confortável. Vamos aos números. Veja aí. Segundo o Datafolha, Bolsonaro aparece com 50% e Lula com 32%. Na pesquisa anterior, o candidato à reeleição tinha 49% e o petista aparecia com a mesma porcentagem atual, 32%. Leandro Rezende, volta para cá para a gente falar, portanto, desse recorte pela religião, porque a gente, mesmo comparando pesquisas diferentes, a gente percebe uma certa estabilidade. Nessa semana, aqui na programação da CNN, muitos especialistas falavam sobre isso, uma certa estabilidade que principalmente Jair Bolsonaro teria atingido se a gente considera o público evangélico. Esses grupos vão ser ainda muito trabalhados esses últimos dias, antes das eleições? O grupo de evangélicos, Roberta, é um eleitorado cativo do presidente Jair Bolsonaro no sentido de ter algumas lideranças expressivas que apoiam o atual presidente da República. A campanha do ex-presidente Lula, há 2 semanas, começou a fazer uma ofensiva maior em cima desse eleitorado, né? O ex-presidente Lula fez um diálogo com esse público, participou de um culto aqui no Rio de Janeiro, há coisa de 15 dias atrás. Havia uma expectativa de que outras atividades do tipo fossem feitas também, mas a gente vê que há uma liderança muito consolidada do presidente Jair Bolsonaro nesse segmento, né? Metade dos eleitores que se declaram evangélicos declaram voto no presidente Jair Bolsonaro. Essa distância, acredita a campanha do presidente Jair Bolsonaro que ela será maior quando a gente tiver o resultado das urnas eletrônicas, né? Eles avaliam que a campanha do presidente Jair Bolsonaro conseguiu criar um vínculo muito grande com os evangélicos, mas não de agora, da campanha, dos últimos 4 anos, pela indicação do André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal, pelo que fala o presidente Jair Bolsonaro. Se trata de um eleitorado fundamental que a campanha do ex-presidente Lula demorou para acertar o tom, mas conseguiu, na reta final, furar um pouco dessa blindagem, né? Porque, por mais que a campanha do Lula não tenha crescido nesse segmento, a campanha do presidente Jair Bolsonaro também não cresceu tanto. Conversar com Gustavo Uribe sobre isso também. Uribe, tem um dado aí, quando se trata de convicção religiosa, né, e você não tem muito tempo, não tem muito prazo, é o caso do primeiro turno, já está chegando, fica difícil uma reversão, né? Ou você acredita que possam ainda, né, esses percentuais serem mexidos? É muito difícil, Sidney, porque quando a gente fala agora em 9 dias, a gente tem praticamente um tiro, uma corrida rápida para definir a eleição no primeiro turno. O que a gente tem é que, se a gente perceber, a diferença de Lula na vantagem dele para os católicos é muito parecida com a diferença de Bolsonaro na vantagem aos evangélicos. Então o que a gente observa é que cada um dos lados nada de braçada em determinado segmento. O que garante que Lula tenha um desempenho maior que Bolsonaro nas pesquisas é porque os católicos são 56% da população brasileira e os evangélicos 27%. Então ter maioria nos católicos dá um pouco mais de vantagem de Lula, por isso que ele aparece na frente nas pesquisas eleitorais. É interessante perceber que a campanha deste ano, por ter o tema da economia tão forte, a pauta religiosa e de costumes ficou em segundo plano, diferentemente de campanhas passadas. Se a gente lembrar de 2010, Dilma Rousseff e José Serra, chegou-se ao ponto de Dilma Rousseff ter de ir à igreja católica rezar, houve a pauta de costumes do aborto. Nós tivemos também agora, em 2018, a mesma pauta de costumes com Jair Bolsonaro, falando de ideologia de gênero, e a gente sempre faz o asterisco. Ideologia de gênero é um termo que a classe, os psicólogos e psiquiatras não consideram sério. É apenas uma mudança do discurso, sobretudo da tolerância em relação
a opção sexual, enfim, orientação sexual é a palavra certa. Então, o que a gente tem observado é que estes segmentos devem se manter dessa maneira. E se a gente for analisar o histórico do PT, o PT quase sempre ficou no patamar de 30% entre os evangélicos e agora ele continua em 30% entre os evangélicos. Então, pro PT, garantir o patamar de 30% já está de bom tamanho. É o segmento das últimas eleições e aí ele garante pelo menos que tem esse desempenho. Mas o PT não acredita que vai conseguir superar Jair Bolsonaro no público evangélico. Mas, Oribe, essa pauta de costumes que você estava falando, que foi mais explorada em 2018, mas sempre está presente, ela pode voltar mais forte para Jair Bolsonaro, principalmente na reta final? Talvez no segundo turno. No primeiro turno é muito difícil, porque o debate está concentrado em corrupção e economia. Você sabia que eu estava conversando com uma fonte da campanha de Jair Bolsonaro que considerou que um dos erros, talvez, da campanha de Jair Bolsonaro tenha sido transformar o debate eleitoral deste ano em um debate eleitoral econômico. A partir do momento que o presidente Jair Bolsonaro criou o Auxílio Brasil de R$600, aprovando essa proposta, o que aconteceu? Aconteceu que ele jogou a disputa para uma discussão econômica e não de pauta de costumes. Quando jogou numa discussão econômica, claro, diante da inflação que estava alta e o desemprego estavam altos também, e aí diminuiu, fez com que jogasse num terreno que era mais amigável para o PT. Se Bolsonaro tivesse seguido na toada da pauta de costumes, talvez ele tivesse uma vantagem sobre Lula. Mas, Oribe, é o teu negócio, né? Pauta de costumes, ela é espinhosa, né? Porque ela é tensa, ela cria embates. Talvez para a boa saúde do debate isso deva ser feito num outro momento e agora temos um pouco mais de tranquilidade para a eleição mais em paz, né? Justamente porque a economia é a grande importância agora nesse momento do país, as pessoas estão com fome, você tem os índices de miséria chegando aos patamares de 1988, é por isso que os analistas econômicos e políticos dizem, essa é a eleição da economia, a eleição da inflação, do índice de felicidade. E há um livro muito interessante que chama Mão e a Luva, é de Alberto Almeida, cientista político, e também do geógrafo Tiago Garrido. Ele aponta que 2 fatores, Sidney e Roberta, foram preponderantes nas eleições desde 1989, desemprego e inflação. Se desemprego e inflação estão altos, os adversários ganharam. Se desemprego e inflação estão baixos, ou o candidato foi à reeleição, ou ele conseguiu eleger seu aliado político. A questão é que sim, temos notícias boas na economia. A inflação e o desemprego estão caindo, mas a níveis ainda num ritmo devagar. E é esse o problema para a campanha de Jair Bolsonaro. Mas eles ainda não jogaram a toalha. Há uma avaliação na campanha de Jair Bolsonaro que, caso a disputa vá para o segundo turno, ainda dá tempo de ter uma percepção positiva da economia. Por quê? Sobretudo na inflação dos alimentos. Nós tivemos a redução do diesel. Isso, em médio e longo prazo, afeta tanto o transporte público como o diesel é o que abastece, por exemplo, os caminhões que transportam comida. Então pode ser que o preço dos alimentos diminua. Além disso, a safra de verão. Outubro chegam mais produtos do agronegócio ao mercado. Sim. E isso pode pressionar a inflação dos alimentos para baixo. Vamos esperar se dará tempo. É isso, teve até dica de livro com Gustavo Oribe. Obrigada, gente. Obrigada, Sidney, pela recepção de sempre.